Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do Pastor Ivan Oliveira. E eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que essa paz inunde o seu coração e a sua vida e abençoe a sua família. É uma alegria imensurável poder compartilhar com todos vocês a poderosa palavra de Deus. E nós, como todos vocês já sabem, nós estamos realizando aqui em nosso canal uma série de mensagens sobre personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. É muito forte essa série. E este é o nosso terceiro episódio, onde estamos meditando sobre a vida do rei Davi. E você sabe que ao meditarmos na trajetória de Davi, nós percebemos que ele foi um homem muito rejeitado, profundamente rejeitado. Talvez você que esteja me assistindo agora tenha sido uma pessoa rejeitada, mas fique comigo até o final desse vídeo para que você venha aprender como a vencer a dor da rejeição, tá certo? Já vimos que Davi, ele foi rejeitado pelo seu próprio pai Jessé. Davi também foi rejeitado pelo irmão mais velho Eliabe e também foi rejeitado pelo próprio rei Saul. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte sobre a rejeição de Davi, não se preocupe. Depois que você assistir esse vídeo, assista aos episódios anteriores. São mensagens imperdíveis que vão abençoar e impactar a sua vida. Amém? Sabe, meus queridos irmãos, antes de nós meditarmos no confronto entre Davi e Golias, eu tenho um pedido muito especial para fazer a você que ama a palavra de Deus e tem sido abençoado por estas mensagens. Olha, deixa o seu like logo agora no início do vídeo, porque se nós deixarmos para o final a gente acaba esquecendo, não é mesmo? O like, ele é muito importante, porque através do like o YouTube mostra que essa mensagem, o nosso canal é relevante e ele faz o nosso canal chegar a mais pessoas. Peço também que você nos ajude a realizar um sonho, o sonho de alcançarmos a tão sonhada marca dos 1000 inscritos aqui do canal do Pastor Ivan Oliveira. Ei, você nos ajuda? Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e leve pessoas que você conhece também a se inscrever em nosso canal. Cada inscrição conta muito para a glória de Deus. Amém? Eu posso contar com a sua disposição? Graças a Deus. Então, sem mais delongas, vamos meditar em mais uma rejeição que Davi sofreu e também vamos meditar na maior batalha de todos os tempos, o lendário confronto entre Davi e o gigante Golias. Ei, fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que através desta palavra Deus tem uma revelação que vai mudar completamente a história da sua vida. Como nós falamos ao longo desta série sobre Davi, aprendemos que ele foi rejeitado pelo próprio pai, pelo irmão mais velho e também foi rejeitado, desprezado pelo rei Saul. E a pergunta que fica é a seguinte: como Davi ele superou a dor da rejeição? A resposta
está na unção que veio sobre ele no exato momento em que o profeta Samuel o ungiu com óleo. Vamos ler novamente o que diz em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Olha só. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia! Desde o dia que o Espírito Santo veio sobre Davi, se apossou de Davi e encheu a Davi, o Espírito Santo o capacitou a superar e vencer a dor da rejeição. Por isso, meus amados irmãos, a importância de você receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te ajudar a vencer a dor do desprezo e da rejeição e todos os problemas. Amém? Agora, vamos recapitular o momento em que Davi ele se apresenta ao rei Saul para enfrentar o gigante Golias. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 17, no versículo 31. Diz assim o texto sagrado. Olha só: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Meu Deus, Davi, cheio do Espírito Santo e cheio de coragem, decidiu enfrentar o gigante. Mas o rei Saul não enxergou em Davi um guerreiro. Saul viu em Davi apenas um simples pastor de ovelhas e disse: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Veja que Davi também foi rejeitado, foi desprezado, foi descartado pelo rei Saul. Ele olhou para Davi, o rei Saul olhou para Davi e disse: você não pode enfrentar o gigante, você não tem condição, você vai perder, ele vai acabar com você, ele vai te matar, você é fraco, você é pequeno, você é frágil. Não é verdade? Diante das palavras negativas do rei, Davi não se intimidou. Ele respondeu ao rei o seguinte: olha só, receba essa palavra, meu irmão e minha irmã. Olha o que Davi disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eita, glória a Deus, meus amados irmãos, que coragem, que intrepidez uma pessoa possuída do Espírito Santo possui. Humanamente falando, é impossível um ser humano vencer um leão. Humanamente falando, é impossível um ser humano vencer um urso. Eles são animais ferozes e fortes que podem esmagar o crânio humano com apenas uma patada. Mas o Espírito de Deus estava sobre Davi.
O Espírito Santo havia possuído Davi e o capacitou e o encorajou a vencer estes animais ferozes. E por isso, Davi, ele concluiu com fé e ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão, e o Senhor me livrou das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia! Se Davi, cheio do Espírito Santo, ele venceu literalmente o leão e o urso, inimigos ferozes que queriam roubar o seu sustento. Agora, imagine nós nos dias de hoje, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, temos a capacidade de vencer os inimigos espirituais que se levantam todos os dias contra nós, a fim de nos esmagar. Com a unção do Espírito Santo em nós, em mim, em você que está me assistindo agora, com essa unção poderosa, eu, você, nós iremos vencer o leão do desânimo, vamos vencer o urso da depressão e da tristeza, vamos vencer o leão da miséria, o leão da doença. O mesmo Espírito que deu poder a Davi é o mesmo Espírito que opera em nós para realizar proezas. Ao ver a intrepidez e a fé de Davi, Saul não teve mais como argumentar. E sabe o que Saul disse? Vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Glória a Deus. Davi, então, ele se encaminha em direção do gigante, completamente sozinho. Ninguém acreditava que Davi pudesse vencer o gigante. E antes de lançar a primeira pedra, Davi teria que encarar a rejeição final e a mais humilhante de toda a rejeição e desprezo da sua vida. Davi, sim, meus irmãos e irmãs, Davi já havia sido rejeitado pelo pai, pelo irmão, pelo rei, e agora Davi também foi rejeitado, foi desprezado pelo próprio gigante Golias. Vamos acompanhar na Bíblia? Leia comigo aí a rejeição por parte do gigante no versículo 41 até o versículo 44. Diz assim: o filisteu, o gigante, também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, olha só, o desprezou. Olha como Davi era desprezado, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ou seja, observe que o gigante Golias, ele rejeitou a aparência de Davi, ele zombou das armas de Davi, ele amaldiçoou a Davi e prometeu dar a carne de Davi aos urubus e às bestas feras do campo. Ou seja, Davi foi rejeitado, humilhado e amaldiçoado pelo gigante Golias. E diante de tamanha humilhação, Davi, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, ele não se intimidava. Oh, meus amados irmãos, receba o Espírito Santo e não se intimide diante das pressões da vida, dos gigantes da vida. Olha o que Davi disse ao gigante: tu vens contra mim com espada
e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, olha só, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Glória a Deus. O gigante Golias, ele confiava em três coisas: na espada, lança e escudo. Ou seja, ele confiava no poder humano. Davi, por sua vez, confiava em uma só coisa: o nome do Senhor dos exércitos. Davi, ele foi nessa batalha confiando no poder de Deus. No versículo 48 está escrito assim, acompanhe comigo: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Veja aqui, que milagre, que coisa gloriosa. O gigante Golias estava coberto da cabeça aos pés, com aquela armadura imponente. Havia capacete, couraça, escudo, lança, espada. Aos olhos humanos, o gigante parecia absolutamente invencível. Ele não tinha nenhuma falha aparente, mas havia um único lugar onde ele era vulnerável: a testa. Sim, exatamente o único ponto que a armadura não cobria, totalmente, era a testa. E foi justamente naquele ponto minúsculo que Davi acertou e o gigante caiu por terra, sabe? Estava pensando aqui comigo, eu cheguei à seguinte conclusão: se Davi errasse a primeira pedra, talvez ele não teria tempo suficiente para lançar outra. Ele tinha apenas uma chance e Deus o fez acertar. Então Davi fez a parte dele e Deus fez a parte do Senhor. Glória a Deus. A parte de Davi era ir para a guerra e lançar a pedra, e a parte de Deus era fazer com que a pedra acertasse no alvo, e isso aconteceu. Aleluia! Deus fez Davi acertar. Ou seja, com Deus nós iremos acertar na vida. Ô meu irmão, minha irmã, diga glória a Deus aí. Escreva nos comentários assim, escreva agora: com Deus eu vou acertar na vida. Com Deus eu vou acertar na vida. Humanamente falando, essa batalha tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar tudo certo. Ô meu irmão, olha aqui para mim. Olha, vai dar tudo certo. Busque o Espírito Santo, o Espírito que estava sobre Davi, e Deus vai fazer você acertar na vida. Todos nós queremos acertar, não é mesmo? Então, busque a Deus. Deus vai fazer na sua vida dar tudo certo. Até o que era para dar errado vai dar certo.
Escreva nos comentários. Vai dar tudo certo. E cante aquele hino. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. E para finalizar esta incrível história, o versículo 50 diz: assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Olha só, e o feriu e o matou. Porém, não havia espadas na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Meu Deus, que coragem desse menino Davi! Mas era o Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão? Ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Que cena extraordinária! Que batalha incrível! Davi usou a própria arma do gigante para lhe cortar a cabeça, a própria espada. E o resultado, quando os filisteus viram que Golias estava morto, todos fugiram. E Israel teve uma vitória fenomenal. Glória a Deus! Que maravilha! Davi foi honrado por Deus. Olha, meu irmão, que jornada poderosa e transformadora, não é mesmo? Assista esse vídeo novamente e assiste a primeira e a segunda parte, aqui mesmo no canal. Vemos que todas as vitórias de Davi, a vitória que ele obteve sobre a dor da rejeição, a vitória sobre o leão, a vitória sobre o urso, a vitória sobre o gigante Golias, todas essas vitórias se deram pelo simples fato de ele ser cheio do Espírito Santo. A vida de Davi é a prova viva que a presença do Espírito Santo em nós é a chave para vencermos as rejeições, e não só a rejeição, mas vencer todos os desafios que se levantam em nosso caminho. E tem mais, no livro de 1 Crônicas, capítulo 18, verso 13, olha que revelação poderosa que diz a palavra. Diz assim: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ô, meu irmão, escreva nos comentários. E o Senhor dava vitórias a... Aí você escreva o seu nome. Por exemplo, e o Senhor dava vitórias a Ivan, ao pastor Ivan, por onde quer que ia. E o Senhor dava vitória a Ângela, por onde quer que ia. E o Senhor dava vitórias ao Damião, a Maria, ao Gilmar, por onde quer que ia. Aleluia. Já pensou, meu irmão? Aonde você for, Deus vai te dar vitória. Você quer vitória? Em nome de Jesus. Ou seja, depois que Davi foi ungido pelo Espírito Santo, Deus lhe dava vitórias em todas as batalhas da vida. E essa vida vitoriosa de Davi teve um final glorioso. Vamos ler mais para finalizar a história? 1 Crônicas 29 e 26 até o verso 28 diz o texto bíblico que sela a história de Davi. Diz assim a palavra. Ora, 1 Crônicas capítulo 1 Crônicas 29, versículo 26 em diante. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos.
em Hebrom 7 e em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, cheio de riquezas e cheio de glórias. Observe quantas batalhas Davi enfrentou. Na frente da batalha, espada, sabe? Os inimigos vinham, lançavam flechas, milhares, uma chuva de flechas. Você que já viu aqueles filmes de guerra antigo, e nada atingia Davi. Ele até disse: cai 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Davi não morreu atravessado por uma flecha. Davi não morreu por uma espada do inimigo. A Bíblia diz que Davi morreu cheio de velhice, cheio de dias, cheio de riquezas e cheio de glórias. E tem mais. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eita glória, que maravilha! E se Davi, na antiga aliança, foi tremendamente vitorioso, imagine nós nos dias de hoje, onde vivemos na era do Espírito Santo. Sabe, uma vez cheios do Espírito Santo, recebemos poder de Deus para realizar exatamente o impossível, proezas. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receba poder, meu irmão, para realizar proezas. Sabe que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declarou no Salmo 108, versículo 13: em Deus faremos proezas. Amém? É muito forte. Que mensagem abençoada. Vamos nos unir a Deus agora em oração? Prepare aí um copo com água. Olha, o meu já está aqui, preparado. E assim que nós orarmos, em seguida iremos beber dessa água. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Senhor, Tu conheces a dor da rejeição que machuca o coração de cada pessoa que ora juntamente conosco. Assim como meditamos na Sua palavra, e vemos que Davi foi muito rejeitado, mas a Tua palavra, mas a Tua presença o sustentou em todos os momentos da vida. Ó Senhor, libera sobre nós o poder do Espírito Santo para curar toda a ferida causada pela rejeição, pelo desprezo, pela humilhação. Senhor, nós também clamamos pelas batalhas do dia a dia. Meu Deus, há leões ferozes que querem roubar a nossa paz e a nossa fé. Há leões que nos atacam em forma de desânimo, medo e depressão. Há ursos que tentam nos esmagar com a tristeza e a miséria e a doença. E há gigantes espirituais que se levantam em forma de perseguição e adversidade para nos humilhar. Ah, meu Deus, mas hoje nós nos levantamos como Davi. Não confiamos em nossa própria força, mas confiamos no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Pelo poder do Teu nome, repreendemos e derrubamos todos os inimigos, todo gigante da enfermidade, da luta e da escassez que se levantam contra nós. A vitória que Davi teve é a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão e minha irmã, eu profetizo agora sobre a sua vida, que todos vocês, todos nós sejamos agora visitados pelo Espírito Santo.
Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo para vencer o leão, o urso, o gigante, todas as batalhas. Que a presença do Espírito Santo se aposse da sua vida, se aposse na minha vida hoje, amanhã e para todo sempre. Diga, meu irmão, eu recebo o poder do Espírito Santo. Senhor, abençoa, santifica, consagra esta água para que ao bebermos sejamos cheios da presença do Senhor e o milagre venha acontecer em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos beber da água agora. Beba da água e receba a presença de Deus. Graças a Deus. Amém. Você gostou dessa mensagem? Então, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E se você deseja ajudar o nosso canal com uma oferta espontânea ou dízimo, Deus irá te abençoar mais e mais. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Olha só. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, você recebe a bênção da multiplicação. Quando você dá uma oferta, você não fica com menos. Deus vai te abençoar mais e mais. A nossa generosidade é semente para uma grande colheita. Você sente no coração o desejo de ajudar o nosso canal com uma oferta, seja ela o valor que Deus tocar em seu coração? O número da chave Pix é o seguinte: 19 9 9909 4550. Amém? E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Até lá.